Estamos aqui, né? Ao conexão da Débora. Olá, Oi, Débora. tudo Tudo bom? bem? Tô vendo minha Minha, internet su... aqui. tá, minha super parceira de longe, né, Débora? Pois é. Oi, Pronto. Yolanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Vou dando aí olá pro pessoal. Oi, Canto Maternário. Prazer ter vocês aqui com a gente, Nossa, um né, prazer nessa mesmo. live. Uhum. Pra gente falar hoje sobre carga mental, né, Débora? Tu falou tanto essa semana, Sim, né? E aí, semana passada sobre isso. Muito tô importante esse falando assunto, né? muito. Ainda mais Muito agora, né? importante. Nesse mês ainda importante para nós, né? Na nossa campanha do Janeiro Branco. Sim, estava explicando já aqui para o pessoal, né, para quem assiste depois, né, É. que essa é mais uma ação do Falando em Família, em prol, né, dessa campanha do Janeiro Branco, porque eu fiz já essa é a terceira live, e Uhum. pensando nisso, né, Débora, para a gente poder abrir nossa mente, para a gente ter mais autocuidado. Então, a primeira live a gente falou de saúde mental da mãe. Na Ah, segunda live, né, que foi terça-feira, a gente falou sobre as metas, como construir metas para que elas não destruam a nossa autoestima, né? Como a uhum. gente consegue ter metas saudáveis, né, e não irreais. E hoje, então, Bacana. contigo, a gente vai falar aí de carga Carga mental. mental e as obrigações, né, do nosso dia a dia, Uhum. e que são as pedras que a Uhum. gente carrega aí diariamente, né? Sim, Principalmente as sim, mulheres. sim. Ainda mais Quer te apresentar aí, nesse. Débora, pro pessoal? Apresento, claro, claro. Bom, então, para quem não me conhece, né, eu sou Débora Garcia, sou psicóloga, sou psicopedagoga, fiz arte terapia, fiz coaching, enfim, ter uma caminhada longa já aí, né, de processo. E agora, né, atualmente eu tenho trabalhado mais especificamente com as mulheres, com as mães, né, por conta de tudo isso que a gente está falando, né, todas essas obrigações, a forma com que a gente é criado, né, e eu acho que a mulher ela tem um potencial tão grande, ela é tão poderosa, né, e às vezes eu acho que ela não sabe o poder que ela tem. E aí, enfim, né? E aí a gente vai sendo abarrotada por um monte de questões. Então, em prol disso, esse é o meu propósito de vida, né? De estar ajudando essas mulheres, essas famílias. Porque eu acho que quando a mulher, né, ou a mãe, ela tá bem, parece que todo o entorno dela também fica bem, né? Sim. Então, é isso, é meu trabalho, né? Atualmente eu trabalho somente no online, né? Porque eu não estou mais morando no Brasil, estou morando fora. Então, enfim, estou desenvolvendo alguns trabalhos aí. Bacana. Bom, como tem gente da rede da Débora aqui também, vou me apresentar. Eu sou Letícia, sou Claro. psicóloga, né? Sou terapeuta de família e eu trabalho aqui no Falando em Família essas temáticas todas aí que perpassam né, a grande família de todo mundo, né? É. Todos os fenômenos da família, os relacionamentos, e desde o ano passado para cá eu escolhi, né, pensei a autoestima para ser um tema aí para desenvolver um pouco nesse caminhar aí, porque eu percebo, da mesma forma que a Débora disse, eu acredito muito que se a gente está bem, se a gente tem uma autoestima adequada, né, uma autoestima saudável, a gente regula melhor os nossos relacionamentos. A gente não aceita qualquer coisa, a gente não se deixa ser tratada de qualquer maneira, né? Então a gente dá mais respeito, a gente dá mais respeito para os outros também, Sim, né? Então eu acho que aí a autoestima é um bom alicerce para quem quer ter relacionamentos saudáveis, né? Até total. aproveitar e convidar aí todo mundo, quem quiser participar aí, a partir de amanhã começa, né? O nosso desafio do Cadê Meu que estava aqui. Eu tenho pouquíssimas vagas, mas ainda tem, né? Estou aceitando aí algumas inscrições até agora de noite, tá? Então, quem quiser aí, corre pra gente. Eu vou falar no final depois de novo, né? Uhum. Mas corre aí que me manda um direct pra gente poder fazer essa inscrição. Eu tenho acho que umas 3 ou 4 vagas só, tá? Porque o grupo é para ser pequeno, e aí Sim, durante 15 dias eu vou acompanhar essas mulheres nesse processo aí de melhorar a sua autoestima, né? De olhar para dentro de si e poder se resgatar. bacana, Vamos falar de bacana. carga mental? Vamos embora, vamos falar.
Vamos ver se a gente alivia um Então me pouco, né, conta a aí. carga mental dessas mulheres. Exato. Isso, me conta aí um pouquinho, Débora, Conto. tu veio, né? Me faz um resumão aí do que tu veio falando nos teus stories, que eu fiquei Uhum, acompanhando daqui. uhum, sim. Eu acho que em primeiro lugar eu vou explicar um pouco do termo, né? Que a carga mental é um termo que agora vem sendo bastante usado, foi um termo que a partir de pouquíssimo tempo, não sei quanto, mas alguns 2 anos talvez, né, que as feministas, né, o movimento do feminismo começou a usar esse termo, né, e é um termo, como ele mesmo diz, carga mental. Então, é a quantidade de pensamentos, o excesso de pensamentos, ou o excesso de preocupação que essas mulheres acabam sofrendo, né? Essa carga mesmo, né? E aí, se eu perguntar para alguma das mães, das mulheres que estão aqui, né? Assim, se você parar um pouquinho, qual é a quantidade de pensamento, de preocupação que tem no seu dia, né? É infinito. É uma coisa que a mulher, ela não consegue nem, muitas das mulheres, quando a gente fala, ela não consegue nem estar quase que presente ali, né? É muito raro ela estar presente. Por quê? Porque a cabeça dela está sempre na preocupação lá na frente, ela está sempre antevendo, ela está sempre pensando, ela está sempre olhando para o que ela tem que fazer. Então, falas do tipo, né? Se você vê aí se você tem ou não tem essa carga mental, né? Ou será que eu estou realmente estressada? Ou será que eu não estou? Aquela fala no sentido de, ai, nossa, eu tenho que fazer tudo, né? Ou então, ai, o meu marido não me ajuda em nada. Ou aquela coisa, nossa, amanhã eu tenho que pensar que hora que eu vou acordar, o que eu vou colocar no café, o que eu vou fazer com as crianças, né? E, em geral, está muito mais voltado a esse universo dentro da casa, da dona de casa, da mãe, né? Como esposa, porque é uma gestão que você tem que tomar conta, né? Não só da sua vida, mas na vida da sua família também ali, né? E aí a gente precisa falar também da onde que isso veio, né? Por que que isso Uhum. ficou nas costas da mulher, né? Por que que é a mulher que faz isso? Por que que a gente não fala dessa carga mental em relação ao homem? A gente até fala, mas fala muito mais voltado ao trabalho, né? Ah, ele tem as Uhum. preocupações dele, enfim, tudo, mas não nesse sentido. Então, o que eu quis pensar dessa questão da carga mental foi exatamente isso, né? O quanto nós mulheres somos sobrecarregadas, né? E ficamos mentalmente esgotadas, né? E por conta de todas essas preocupações, uma gestão que você tem que ter, né? Da sua vida e da vida das pessoas, da família como um todo, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser, aí o que eu vou fazer de almoço amanhã, nossa, acabou, eu tenho que ir no supermercado, nossa, mas agora tem que entregar não sei o quê, ai, tem lição para fazer, nossa, agora tem isso, ai, nossa, nossa, meu Deus, né? É o tempo inteiro você ali com seus pensamentos e com essa carga mental mesmo. Ufa, né? Ufa, é isso Ufa, mesmo, né? Eu brinquei né? nos meus posts e é uma coisa que eu falo, né? Que eu falo que se tivesse, se a gente pudesse descrever, né? Todos esses pensamentos, pudesse escrever ele, tudo que passa na nossa cabeça durante 24 horas, eu falo que parece aquela narração do peão de boiadeiro, né? Uhum. Foi da delegada, agora vai. Que é isso, né? É uma coisa atrás da É, outra, atrás da outra, atrás da outra. E você já tá ali, né? Nossa, eu fiz isso. Nossa, agora é um checklist que parece que ele não tem fim, né? Que a hora que você começa a é. fazer, não, já fiz isso, já fiz isso. Mas vai entrando outro, vai entrando outro, vai entrando outro. Então, é um esgotamento mesmo que acaba tendo aí mentalmente, né? Aqui diz a Paula, diz assim, ser mãe é viver uma constante maratona, né? É isso. E É, a Fábio diz assim, é o isso. marido acha sempre exagero, não entende por que tanta preocupação. Eu acho que são dois pontos interessantes, né? Uma, a mãe, Excelente. a mãe se coloca também nessa posição de maratona, É, né? Eu sempre coloco a é, questão da autorresponsabilidade, é, né? Tem é. até a Anne, não sei se a Anne vai chegar, mas a Anne é uma que diz, ai, Lê, na live de terça, né? É É. verdade nua e crua. Hoje vai ser mais uma live verdade nua e crua. Porque assim, a gente tem que entender, né, que a gente tem a nossa responsabilidade de ser Sim, assim sobrecarregado,
né? Por quê? Porque muitas Sim. mulheres, e não é uma ou duas, é muitas mulheres, acabam achando que o outro não vai dar conta. E não só o marido, tá? Que o filho, que a irmã, que Uhum, a mãe, né? A gente às vezes acha que os outros não vão dar conta das coisas, a gente uhum, vai lá e, né, pensa em cima do que o outro tá pensando ou tá fazendo. sim. Então, eu acho que essa nossa autorresponsabilidade é o primeiro ponto a se pensar. Não Sim, sei se tu concorda comigo, né? Mas a concordo, gente, como é que a concordo. gente se coloca nisso? Né? De que É, forma a gente é. está se colocando para o mundo? A gente se coloca como Mulher Maravilha? A gente se coloca como superpoderosa? Oi, Mônica. Oi, Exato. gente, tudo bem? Só para dar um olá aqui, gente, estamos falando hoje sobre carga mental e as obrigações, tá? Do nosso dia a dia. Então, a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da mulher sempre se colocar como, né, na obrigatoriedade, da conta, de fazer, de se sobrecarregar no dia a dia. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente também tem que trazer a nossa autorresponsabilidade, né? Sim, Porque, sim. olha, eu conheço pouquíssimas mães que deixam a criança com o pai ou com os avós, enfim, e desliga. Uhum, uhum. Isso. Pouquíssimas mães fazem isso. Ponto Pouquíssimas super mães. importante que você colocou, porque primeiro eu queria falar também assim, né? Uma coisa que também historicamente, né, na nossa sociedade, aí a gente não tem como não pontuar a questão dessa sociedade patriarcal, machista, né? Uhum, Então, até pouco tempo atrás, né? Enfim, a gente ainda tudo isso era o norte, né? Então, acho que a gente foi muito educado. Eu comecei a falar sobre isso também usando um pouco a minha experiência de vida. Disse, né, eu uhum, sou essa pessoa que super funciona, que tem carga mental, que tá ali, que não sei, porque fui educada dessa maneira. Então, a grande maioria das mulheres ainda viveu, né, e foi educada dentro desse esquema, onde a mulher era tida como essa mesma, que nutre, a que tem que dar conta de tudo, a dona de casa, que vai fazer a uhum, gestão, né? É que ela que sabe, ela que vai dar conta. Então, infelizmente, aquela separação que a mulher cuida da casa e dos filhos, né? E o marido é o provedor, é aquele que vai, que sai, né? O uhum, homem é esse uhum, provedor. Então, a gente ainda vem muito desse esquema. E aí é isso que você está falando. A primeira coisa que eu falei e que eu acho que a gente é o ponto crucial e fundamental, e que é bem esse que você colocou da autorresponsabilidade, que eu acho que é a gente olhar para dentro e, em primeiro lugar, a gente tem que tirar esse machismo, né? Ou tirar esses valores, esses preconceitos, né? Ou esses tudo, né? uhum, Dentro da gente. A gente precisa primeiro uhum. bater um papo com a gente, porque se isso É. está me desgastando, se isso está me esgotando, se eu não estou aguentando, porque na hora que você vê a balança, ela é muito desigual, né? É injusta, Uhum, porque você está ali com a maior carga de coisas, e por isso que o nome diz mental, né? Muita gente fala, uhum, e, infelizmente, a gente escuta, eu já escutei isso de muitas mulheres, assim, que muitas vezes o marido, as pessoas, mas você não faz nada, né? Você está em casa, você ficou aí, você só lavou umas coisinhas aí, tá. Mas, gente, não é físico muitas vezes, às vezes é também, a gente faz muita coisa durante o dia, mas é aqui, né? É é. mental, né? A coisa é um desgaste muito grande, é uma sobrecarga muito grande. Então, em primeiro lugar, a gente tem que parar e olhar e falar assim: peraí, é isso que eu quero, né? Eu concordo, Sim. né? É dessa maneira que eu quero viver, quer dizer, é justo isso. E Uhum, como a gente sempre fala, talvez você deva ter falado nessas outras duas lives suas, assim, né? A responsabilidade será mesmo que é só da mulher, né? uhum, Os filhos nasceram só dela, né? Não tem pai nessa história, não tem ninguém que vai te ajudar. Quer dizer, a casa, como você mesma falou, a casa não é só quando falam, precisa ter divisão de tarefas, e não. Ok, eu acho que tem que ter também, mas
E os filhos, né? Também, como que Uhum. você, e é uma coisa que eu cutuquei hoje, né, no post, assim, como que você também está passando isso para os seus filhos? Como que você está Sim. educando, né? Porque também tem você nessa história sendo mãe, e será que você não está repassando também toda essa Uhum. história, todo esse machismo em relação a tudo isso? Então, primeiro lugar é a gente, de fato, parar, olhar e falar: peraí, não tô gostando da brincadeira, né? Vamos ver como é Sim. que dá pra gente fazer de um jeito diferente? Deixa eu ver aqui o que Uhum. que é que eu não concordo, o que que é que eu não quero. E aí é isso que você tá falando mesmo, porque na hora que eu aceito, que eu falo, não, peraí, né? Eu tenho responsabilidade nisso, porque eu, ao invés de fazer uma divisão aqui, ou pedir ajuda do meu marido, eu já penso, ah, mas ele não, eu vou pedir para ele lavar a louça, ah, mas ele não vai lavar, porque faz tudo errado, vai largar tudo sujo. Ah, então quer saber? Uhum. Melhor eu ir Uhum. lá e fazer mesmo, né? Ai, não vou Demorar, eu nem vou fazer mais pedir. rápido. Exatamente. Então, a gente também tem que começar a olhar, abrir mão e falar, não, peraí, o outro também tem possibilidade de aprender, de saber, porque se você Uhum. conseguiu, né, você também não nasceu sabendo. Você foi treinada, Sim. você foi a vida inteira, né, passando por ali e fazendo tudo isso. Então, por quê que ele Uhum. não vai aprender, né? Enfim, ou seus filhos, por que que eles não vão Uhum. aprender? Claro que eles vão aprender, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para dentro um pouquinho e pensar em cima disso que você está falando. A Alice traz assim que que acredita que seja porque nas situações em que a mãe escolhe, entre aspas, a opção de ser mãe em tempo integral, acaba gerando um medo de pedir ajuda por questões relacionadas à criança e Pois coisas é, domésticas. Parece que a gente está invadindo um espaço, né? Ela diz que é o que ela sente. Gente, sobre isso que a Ana falou, tá? Eu tenho algumas questões que eu gosto de trazer bastante, assim, tá? Primeiro, quando a gente escolhe estar tempo integral com a criança, tem várias coisas que nos motivam a isso, mas a gente tem vários papéis além do trabalho, né? A gente tem o papel de filha, a gente continua sendo filha de alguém, né? A gente continua sendo irmã de alguém, a gente continua sendo amiga de alguém, a gente continua sendo esposa, a gente continua sendo mulher, com uma individualidade própria. Então, assim, a gente continua, tem outros papéis tantos aí que a gente executa. E aí, quando a gente assume o papel de mãe, parece que todos os outros se anulam, é, né? E, e aí eu fico pensando muito nisso, assim, que você estava trazendo, e tem muito com o material que eu separei, que agora eu aprendi a fazer roteiro de live para ajudar, para trazer conteúdo melhor para vocês. Tô adorando história de roteiro. E aí, no meu roteiro de hoje, eu coloquei assim, ó, o título dele eu gostei muito, que eu li num livro, A Tirania das Obrigações. A gente entra num exato. padrão de ser tirana consigo mesma, né? Quem está ouvindo aí, se concorda, coloca aí para nós. Porque a gente entra Isso. nessa tirania da obrigação de que a gente tem que fazer as coisas. E a gente não tem que nada, tem que é pau de arrasto, como diria minha Exato, avó, né? exato. Então, assim, a gente tem que entender que tem muitos processos envolvidos nisso tudo, que nem tu estava trazendo a questão do marido, né? Dele deixar. Aqui em casa, por exemplo, acontece muito isso, assim, né? É o meu marido que dá conta da minha filha em 3 dias da semana à noite, porque eu tô atendendo, é o horário que a maioria dos meus atendimentos online acontecem, então é ele que fica com ela. Só que, o que acontece? Quando eu chego em casa, né? Ou quando eu saio do meu escritório, a casa tá do avesso, porque é o jeito deles brincarem e deles se Isso, e tá tudo bem. A gente fez o combinado, então, que assim que isso. ela descansar e tal, ele dá uma organizada ali nas coisas. Ele organiza, às vezes não organiza, mas é o jeito, é o respeito do que o outro pode fazer. E do Uhum. jeito, para mim no início foi difícil, né? Mas como eu precisava Sim, trabalhar, estava gostando, né, de retomar minha carreira, para mim aquilo era importante. Lembra, um dos papéis, né? Tá tudo bem. A gente, porque assim, ó, entendam que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Eu abri sim. mão da organização. A, acho que a fábrica me frustro por não conseguir limpar a casa. Tem dias que o bebê exige muita atenção. Sim, sim. E a gente fica muito mal, a nossa casa vira do avesso, né? Só que assim, gente, faz parte de um processo. A criança vai ser bebê por um tempo. Daqui a pouco É. tu volta a ter uma rotina.
talvez não tão logo, para outras mais logo, né? Cada uma tem o seu tempo, tem uma singularidade aí de cada família, mas a gente tem que também aprender, né? Eu acho que essa questão, esse sentimento de frustração é muito comum por causa das obrigações. E eu queria falar para vocês um conceito que eu separei aqui, né? Como que as obrigações e as regras, elas se formam, né? Porque tudo isso vem de um lugar. E as Sim. obrigações e as regras, elas se formam em resposta às nossas necessidades. Mas elas não estão relacionadas à verdade e à realidade. Sim. De uma forma direta, né? Coisas, então assim, elas são geradas por expectativas parentais, geralmente são parentais. Então, a gente herda, né? Essas expectativas, tanto parental, cultural, de um grupo. Então, por exemplo, eu venho de uma família em que todas as mulheres cuidavam da casa e trabalhavam fora e o marido não fazia nada, nem tirava o prato da mesa. Muito provavelmente, a expectativa que tu carrega, tua e dos outros, é que tu tenha o mesmo papel que as outras mulheres da família, né? Acaba tendo aí um ciclo transgeracional. Sim. Então, a gente tem cuidado com isso, porque assim, a gente também tem uma necessidade muito grande de se sentir amado, Sim, né? De pertencer agradar. a um grupo, de se sentir seguro, de estar bem. E as obrigações, né? As obrigações, elas fazem parte disso. Eu me coloco na obrigação de dar conta da minha casa, porque senão meu marido não vai gostar, vai achar que eu não tô dando conta de ser mãe e dona de casa, né? Ah, mas aí, se eu não... Ai, se a minha sogra vier aqui e a casa estiver bagunçada, como é que vai ser? Entende? Então, a gente se coloca em algumas obrigações por expectativas que a gente carrega dos outros, né? Ou que a gente acha que outros vão ter da gente. Então, eu acho que a carga mental também está muito atrelada a isso, né? O quanto de expectativa eu tenho que são minhas, que são reais, né? Que de fato fazem sentido, ou de que não, eu só estou repetindo um padrão de que já acontecia com a minha família. Deixa eu dar um aviso aqui, rapidinho. Fala. Quem estiver gostando do conteúdo, aperta o coraçãozinho, que aí aparece essa live para mais pessoas, tá? E também, nos ajuda aí a divulgar. E também tem ali no aviãozinho, no triângulo aqui embaixo, encaminha para aquela amiga que você acha que precisa ouvir isso, né? Porque a gente sabe que muita gente às vezes não se dá conta. E não é por mal. É porque ainda a ficha não caiu, ou ainda não, sabe, não despertou, não girou a chave disso. Né? Eu acho que essa live, por exemplo, ela é justamente o trampolim para a gente pensar assim, tá, mas eu posso mudar o que está acontecendo, né? Esses dias eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Nem tudo que é comum é normal. Então, é comum as mulheres fazerem muitas coisas, mas não é normal. É isso mesmo. Né? Era o que eu ia então, falar, assim, né? Fala. Não, né? Então, assim, é muito comum a gente estar aí assoberbada de coisas, mas não é normal. A gente não precisa viver assim. A gente pode ter outras escolhas. Exatamente. Aí você pegou no fundamental. É isso, né? É escolha. Você está falando o tempo inteiro e eu fico com a pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para todas elas, assim, da onde foi que você tirou que você tem que ser essa Mulher Maravilha? Né? Porque é isso que você estava falando, a gente incutiu na nossa cabeça, e aí é isso que você está dizendo, pela expectativa, porque é um costume, porque fomos educadas dessa maneira, porque nos passaram esses valores, enfim, tem várias coisas aí, né? Um montante de coisas que entra nessa história. Mas a gente acabou tendo essa crença, né, de que a gente tem que ser essa Mulher Maravilha. Então a gente tem que dar conta. Acho que é interessante o comentário que a moça fez aí, né, de dizer, porque eu escolhi ser mãe, então eu fico com vergonha ou com medo, sei lá, de pedir. Então, peraí, mas quem falou que ser mãe você tem que dar conta de tudo? Né? Então, da onde a gente está tirando essas coisas de que a gente não pode pedir ajuda, de que a gente não pode dividir, de que a gente não pode errar, de que a gente precisa ser Mulher Maravilha, de que tem que ser tudo perfeito, que eu tenho que dar conta da casa, do filho, do marido, papagaio, periquito, a vizinha e tudo mais. Por quê? Porque, né? Ninguém dá conta de tudo, ninguém é perfeito, né? E tá tudo bem. É aquela frase que a maioria das mulheres odeia, mas tá tudo bem. Né? Não dá pra gente
acreditar. Se você for olhar para as pessoas, você vai ver que ninguém dá conta de tudo, né? Então, por que que a gente fica nisso? E é bem o que você falou, sabe? Então, eu preciso olhar para dentro também. Quando você deu o teu exemplo, olha, então o meu marido fica com a minha filha de noite. Aqui é a mesma coisa, né? Os meus atendimentos também acontecem na maioria das vezes à noite. Porque é isso, a gente foi se adaptando. Ele trabalha durante o dia, eu acabo trabalhando nos horários que eu consigo e nos horários da noite. Mas a gente fez um combinado, então você vai segurar as pontas aí do outro lado enquanto eu vou trabalhar. Do mesmo jeito que a hora enquanto você está trabalhando, eu estou segurando as pontas, né? Então, Uhum. vamos pensar nisso e aí assim, eu abri mão, né, da organização. Poxa, e também assim, o que é mais importante ali, né? Eu falo muito isso, você falou da palavra tirania, e tem muitas mulheres que por trás dessa expectativa, por trás desse conceito, né, dessa criação, né, muitas mulheres falam assim, eu não consigo dormir se tiver louça suja na pia. Cara, né, Uhum. o que que tá ali em prol? É você deitar, dormir, ter uma boa qualidade de sono, é você poder, sei lá, como você falou, brincar com seu filho, ficar junto com ele, ou é ter tudo arrumadinho, tudo organizadinho, tudo limpo, tudo, né, tudo no seu devido lugar, mas você não tá vivendo a sua vida. E aí a vida é Uhum. muito curta para a gente passar o tempo inteiro em cima dessas tarefas, desses afazeres. Eles são importantes? Óbvio que eles são importantes, mas a gente não precisa entrar nessa tirania, né? A gente pode Uhum. entender que algumas coisas a gente pode flexibilizar. E aí é esse papo que a gente está falando internamente de poder fazer escolhas, de poder falar não, Uhum. sabe? Isso aqui para mim é mais importante, então eu vou dar mais atenção a isso. Isso aqui, tudo bem. Depois eu vejo como é que eu vou fazer, né? Ou Uhum. então agora eu não vou fazer. Depois eu vou fazer, mais tarde, de um outro jeito eu vou fazer. Então acho que a gente pode começar a delegar isso também, a dividir, a flexibilizar, né? A poder aliviar essa carga mental, né? Tirar um pouco aqui da cabeça, né? E poder dividir com o outro. De novo, falo isso: a casa não é só sua, o filho não é só seu, né? E aí a gente vai pensando. E aí eu escuto quando eu falo muito isso, né? Muitas mulheres, eu não sei se você escuta também, mas muitas mães, mulheres falam: mas eu não tenho ajuda, né? Eu até Uhum. quero ajuda, eu até tento, mas ele não me ajuda, né? Mas ele não faz. Eu peço 1000 vezes e eu não dou, e não acontece, né? Então a gente falar também um pouco disso, né? Como fazer Uhum. isso de fato, tentar diminuir um pouco essa carga mental. Como é que a gente traz o outro ali, né? Também para junto ali, para que a coisa comece a funcionar, né? Sabe que eu anotei mais uma questão das obrigações que cabe bem isso que eu estava Uhum, dizendo. uhum, Que é assim, ó, que as obrigações, elas partem da nossa crença, sim, sim, do senso inflexível é, do certo e do errado, né? Ah, estou fazendo certo. Ah, estou fazendo errado, né? é. E se eu não cumpro as minhas obrigações, você vai se julgar uma pessoa má, indigna, né? E se tortura com culpa e autopunição. Quem aqui tá nessa lista, né? Tipo, levanta a mão. Exato, Por é. quê? Porque, né? Não é? Porque assim, a obrigação, como ela deriva dessa crença, a gente tem muitas crenças enraizadas aí na nossa, né? Sim, Porque a crença, o que é? Todo mundo fala de crença, mas nem todo mundo explica o que é, né? Mas a uhum, crença são formas, são padrões mentais que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E a gente se coloca em determinadas situações, de forma inconsciente, na maioria das vezes, né? Então, daqui a pouco, assim, eu tenho uma crença de subjugação, então eu tenho que estar sempre me subjugando ao outro, né? Eu tenho que estar é, sempre em serviço do outro. Logo, eu vou escolher, de repente, um relacionamento mais abusivo, de repente eu vou escolher, eu vou transformar o meu filho num pedichão, né? Sem me uhum, dar conta, eu vou construindo um cenário na minha volta que reforça a minha crença. uhum, Então, às vezes, entender o que te move, né? Quais são as tuas crenças, é isso. eu acho que já é um grande passo. Sim, é o que você estava falando, e eu estava completando aqui, a questão da escolha,
né? Porque na hora que Uhum, você vê, que você olha para dentro e você fala assim, porque muitas vezes você não tem muita consciência também dessas crenças, né? Às vezes uhum, você vai fazendo aquilo meio que no piloto automático, foi como você falou. Ah, puxa, gerações e gerações da minha família é assim. Então, eu uhum, nem. Porque às vezes a gente não. Como ninguém questionou, você foi também educada dentro desse padrão, você também uhum, acreditou naquilo, que aí é a tal da crença, né? Então aí eu acredito nisso piamente e eu vou, né? Mas eu nunca parei para pensar. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, é isso: é olhar e falar para elas, gente, peraí, tem outras maneiras de fazer. Né? Você não precisa, você não é obrigada, ninguém é obrigada a nada. Como eu disse, tá tudo bem, né? Não precisa ser Mulher Maravilha, não precisa ser essa pessoa perfeita, não precisa fazer tudo, não precisa estar tudo na sua cabeça, você pode dividir. Então, nessa hora, é a hora da pessoa parar e fazer essa reflexão e olhar e falar assim: uau, peraí, então eu tenho escolha. Né? Então eu uhum, posso fazer de maneira diferente, eu posso escolher. É uhum, isso que você disse, né? Chegar numa hora e falar assim, bom, eu escolhi. Então, agora que é mais saudável para o meu filho, minha filha, o meu marido estar lá, brincar, dar uhum, atenção, dar carinho, do que a gente ficar aqui todo mundo correndo, lava a louça, guarda brinquedo, faz isso, faz aquilo. Então, o que que eu estou escolhendo nessa hora, né? E a mesma coisa é uhum, essa uhum. conversa que elas vão Onde tu fazer com foca a tua elas. energia, né? É, Né? Onde é é, que a gente foca a nossa energia, é, né? Porque às é. vezes a gente E o foca a que nossa é energia importante, tanto em né? questões de organização, né? E nesses afazeres desenfreados, e a gente às vezes decide de aproveitar, de curtir, né? Eu até Sim, atendi sim. duas mães essa semana que trouxeram essa temática muito forte, assim, né? Que a culpa de não dar conta, a É, frustração da maternidade, às vezes é tão grande, né? Que não consegue aproveitar a própria maternidade, não consegue aproveitar exatamente. aquele bebê, né? Ou aquela criança. Então, eu fico Exatamente. me perguntando o que a gente está deixando de lado, né? Quanto custa a Uhum. gente não parar e fazer uma autoanálise? Quanto custa a gente não olhar para dentro e pensar assim, ah, não, eu acho que isso aqui eu posso mudar, né? Porque É, tem gente que realmente não consegue dormir sem a louça estar lavada. Ou, por sim, exemplo, conheço casas que tu tá terminando de almoçar e a pessoa já tá recolhendo os tá pratos para lavar, tirando. Uhum, uhum, né? Então, assim, uhum. acho que às vezes a gente entra também no automático dos afazeres que a gente se perde um pouquinho na convivência, a gente não Sim, aproveita tanto a sim. convivência por causa dessa questão desenfreada do que tem que ser feito, né? Das Uhum, obrigações. uhum. E eu acho, como a gente herda essas obrigações, né? Essas obrigações elas são herdadas, Sim. né? Elas não são, elas não nascem com a gente, elas são herdadas. Eu acredito muito. Peraí, que eu acho que eu virei aqui o meu É, você virou negócio. a câmera aí. Ixi, eu não sei desvirar. Ah, acho que é embaixo aqui. Você tem uma setinha vai e volta, não é essa? Tem uma carinha aí pra você? Não sei se tem. Do lado do comentário. Deixa eu ver. Na verdade, ele virou sozinho. Que loucura. Então, vamos lá, né? Live real, vida real. Pronto, Eu vou voltou. acenando para todo mundo que entra. Voltou. É que eu vou acenando Voltou. para todo mundo que entra e ela virou. Enfim, vamos lá. E aí eu acho assim, ó, como essas crenças, essas obrigações, elas são herdadas, né? Elas crescem com a gente, mas nem sempre elas se adaptam à nossa realidade. Então, assim, às vezes eu me cobro de coisas que nem faz sentido para mim. Sim, Então, acho que o nosso convite hoje com essa live é justamente isso. O que que faz sentido para ti sim, hoje? sim. Para, pensa em todas as coisas que tu faz hoje. Tudo, trabalho, filho, marido, casa, tudo, cuidados pessoais, tudo. Faz uma lista do que faz sentido. Porque E muitas como? vezes a gente faz um monte de coisa que não faz o menor sentido, né? Então, Uhum. assim, fica aqui minha dica para todo mundo que está assistindo, que vai assistir ainda, faz essa lista, né? De todas as suas obrigações, o que tu sente como obrigação e pensa no que faz sentido, o que ainda precisa estar aqui e o que não precisa mais estar.
E aos poucos vai tirando, né, do teu dia a dia. Porque deixar o nosso dia mais limpo, deixar o nosso dia mais leve, sem tanta obrigação, faz com que a gente tenha muito mais amor próprio, tenha tempo de respirar, tenha tempo de se cuidar, tenha tempo de pensar sobre o que quer fazer, pensar sobre o que não quer fazer, né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma tarefa de casa, seria isso. Faça uma lista das suas obrigações e analise uma por uma. O que você quer que esteja presente no seu dia e o que você não quer que esteja presente. Exato, né? E o que faz sentido, o que não faz sentido, e aí é isso que você estava falando, né? Assim, pensar também nessa carga mental, nessa questão do piloto automático. De repente, se isso não está fazendo mais sentido, troca, né? Coloca alguma coisa, como você disse, coloca alguma coisa que vai te fazer bem, que vai te trazer um prazer, que vai te ajudar nessa sua saúde mental, que vai te ajudar a estar mais tranquila, que vai... Porque o problema dessa situação e eu acho que a reclamação ou cansaço também é esse excesso de coisas que a gente vai acumulando e vai fazendo no piloto automático. E quando você vê, né, você vê que você não sentou um minuto, que você não fez nada para você, que na verdade você está com uma lista, como eu falei, um checklist gigantesco, infinito, e que ele não acaba, né? E que não, e é só obrigação. Não tem nada de prazer. Então a balança, de novo, ela está super desequilibrada, né? Então, poxa vida, será mesmo que, de novo, eu não quero criticar, eu acho que tem muita gente, eu falei dessa questão, dei esse exemplo, né, da história de, então eu vou dormir, não consigo dormir enquanto eu não lavar a louça. Tudo bem, eu acho que cada um tem os seus motivos, né, tem pessoas que não gostam por conta da questão da limpeza e tudo. Eu não quero criticar a atitude em si, eu tô querendo, como você, tô querendo trazer agora uma consciência do sentido assim, mas isso de fato é importante para a sua vida? Isso de fato vai mudar a sua vida? Isso de fato vai ser algo imprescindível, né? Então, assim, se isso, se você parar e olhar e falar, cara, é verdade, eu não sei por que que eu estou fazendo isso, eu não sei por que que eu estou nesse piloto automático, eu poderia fazer amanhã cedo, ou eu poderia fazer, sei lá, em outro horário, ou eu poderia pedir para o marido fazer e aí me ajuda, não sei, né? Mas é aquela hora de você tomar consciência e falar, nossa, em vez de eu estar aqui, eu podia estar sentada ali 10 minutos, né? Assistindo uma novela, vendo um filme, fazendo alguma coisa em família, ou com o marido, ou com os filhos, sei lá, curtindo, né, essa vida. Mas aí o que que fica para a mulher? Esse peso, essa carga mental, né? Essa crença que a gente está falando, de que obriga ela a falar, não, eu não posso sentar lá, né, e assistir uma TV ou fazer isso. TV ou fazer isso, porque eu preciso, eu tenho que, né? Esse tenho que persegue todas nós, e aí, não, eu vou lá e eu vou fazer, né? Só que aí todo mundo se divertiu, todo mundo foi, todo mundo deitou, dormiu, e às vezes a mulher é a última a deitar, ela ainda tá ajeitando tudo, e ela já tá com o checklist do dia seguinte, né? Ela já dorme, já A cabeça não imaginando. para, né? Não, ela já dorme, já, e antes dela fechar o olho, ela já faz o checklist. Bom, amanhã cedo eu já tenho que acordar, já tenho que fazer isso, tenho que fazer. Nossa, eu já esqueci de fazer isso. Putz, grilana. E quantas vezes ela não levanta, né? Aí ela levanta e fala assim: Sim. nossa, esqueci de ir lá, vou cobrir fulano. Levanta e vai lá, cobre fulano. Daí ela deita: ai meu Deus, eu larguei a roupa lá e tá chovendo. Corre lá fora. E aí não para, né? Não acaba, não pode descansar, não pode desligar, né? Não pode. E pode, e é isso que a gente está falando aqui. Pode, né? Pode. E Pode. deve, Pode e né? E deve. deve. Até assim, ó, eu vou reiterar o meu convite, tá? Eu tenho pouquinhas vagas ainda para o desafio, mas é que o desafio vem muito a ver com isso que a Débora está dizendo. Nesse Uhum. desafio, Cadê Meu Eu que estava aqui, durante esses 15 dias eu proponho algumas atividades. E uma delas, por exemplo, é dê uma pausa. Um dos dias. Exato. Que é justamente para isso, para forçar a gente a parar. Se a gente não parar. Então, assim, ó, se É. você tá aqui com a gente, quer saber mais do desafio, começa amanhã, até hoje as inscrições. Eu tenho só mais 3 vagas, que uma já foi.
enquanto a gente fazia live. Então, assim, ó, Boa. sim, graças a Deus, né? Porque é um valor acessível, tá? Me pede o link aí no direct que eu mando. Por quê? Porque esse trabalho que eu venho fazendo é justamente para isso, para a gente tirar a chave, para a gente conseguir parar um pouquinho, olhar para dentro da gente e fazer coisas para que, de fato, a gente pare com isso, né? Ou que a gente pare para pensar, pelo menos, ou que a gente se permita sentir algo diferente, né? Então, esse meu convite dos 15 dias é justamente para isso, né? Eu vou liberar, junto com os desafios, 3 ferramentas. Então, uma em relação ao quanto custa, né? A Amanda tá dizendo aqui, ó, a culpa quando deixa de fazer alguma coisa para parar. Exato. E é isso que eu vou falar. O quanto custa a nossa baixa autoestima. A outra ferramenta é das obrigações. Então, para a gente entender quais são os nossos valores e quais as obrigações que nos guiam, né? A tirania das nossas obrigações. E outra ferramenta que vocês vão receber é sobre o planejamento que a gente falou na terça-feira, vai mastigadinho. Então, assim, e no final, né, desses 15 dias, a gente vai ter uma aula ao vivo comigo, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da nossa voz interna, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando. A nossa voz interna fala o tempo todo com a gente, dizendo, fulana, mas tu não fez tal coisa ainda. Eu não acredito que tu deixou roupa para amanhã. Nossa, tu não lavou ainda aquele tal coisa do teu filho. Tu não arrumou os brinquedos das crianças ainda. Tá começando as aulas e tu ainda não lavou os uniformes. Então, essa nossa voz interna nos consome, né? E aí, no final dos 15 dias, a gente tem essa aula ao vivo, online, para a gente poder falar, né, de como tornar essa voz nossa aliada. Porque, afinal de contas, ela está aqui dentro. Se a gente não segurar ela, ela nos segura. E é o que acontece com a maioria de nós. A gente é absorvida pela nossa voz interna, principalmente no que tange a nossa carga mental. O tempo todo essa voz nos cobra, nos chicoteia, nos culpabiliza, nos imobiliza diante das coisas que a gente quer fazer, né? Como a Amanda trouxe a culpa. Ah, então eu não vou parar 5 minutos de pé para cima porque eu tenho uma louça para lavar? Gente, 5 minutos não vai fazer a menor diferença. Se a louça ficar lá mais 5 minutos ou mais 10 minutos, não vai fazer diferença, né? E uma coisa que eu acho interessante também é a gente parar para se organizar dentro do tempo. Pôr na rotina um horário pra gente. Sim. Escreve na agenda lá, põe na rotina. Ah, sei lá, caminhar escutando música, ler um livro, qualquer coisa, mas tem dificuldade de dar uma pausa, coloca na rotina, né? Coloca lá nos teus afazeres, coloca isso como tão importante quanto lavar a louça ou fazer comida. Porque, de novo, se a gente não tá de bem com a gente não tá de bem com ninguém. E quando a gente tá de bem, o mundo conspira a nosso favor. Então, a gente tem que buscar nesse equilíbrio. E, né, e é muito isso que a gente trouxe, que eu trouxe a Débora para falar da carga mental, porque ela vem falando, né, e estudando sobre esse assunto, por causa disso. Se a gente não parar no cérebro, ele vai pifar. Mais cedo ou mais tarde vai pifar. Então, a gente tem que ter amor. Fala. Não, amor pela gente, né? E essa parada é uma parada de amor próprio, né? Sim. Eu tenho 2 dicas, assim. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí. Se tem 10 tempo minutos. ainda? Acho que já tá. Tem. Porque eu tenho 2 dicas, assim, que eu acho que elas são fundamentais, né? Primeiro, eu vou fazer um convite também, que é isso que você está falando do teu. Eu acabei lembrando aqui também, eu tô com um workshop também, que é gratuito, né? São 4 vídeos com ferramentas também, com atividades, né? Que tá no meu site. Então, também, quem quiser, me manda um direct, eu mando o link para vocês. Que chama Reconecte-se, né? Que é exatamente isso que você está falando. A proposta é de que você olhe de volta, de que você possa acreditar que você também pode ser prioridade no dia a dia. Então, a mulher tem essa coisa, né? Tudo isso que a gente está falando, essa crença, essa educação e tal, de que ela sempre está a serviço do outro, ela precisa servir todo mundo. E aí a gente fala, ela vai, né, colocando todo mundo na frente, e muitas vezes ela mesma não entra nessa lista de prioridades. E é como você disse, né, na hora de colocá-la na agenda, nos afazeres, nesse checklist gigantesco, cadê ela? Né? Cadê alguma coisa para ela? Não tem.
né? Uhum, Não tem. uhum. Então, em cima desse workshop, né, desses 4 vídeos, eu trabalho justamente isso, né, de que vocês possam, de fato, sentir e perceber que vocês também são prioridades, que vocês também Sim. podem entrar nesta lista, né? E aí, falando de lista, a dica é hiper simples, mas vocês vão ver como ela ajuda vocês durante o dia a dia. É de fato você, ao invés de ficar com essa lista mental, bote no papel, descarregue, coloque no Uhum, papel, porque tira essa coisa de ficar aqui, porque o problema é que a gente fica querendo, né? A nossa memória, ela também não é assim, né? Não vamos ficar ali o tempo inteiro. Então, a gente fica o tempo inteiro repassando, repassando. Isso é um sim, é um gasto gasto mental muito mental grande, desnecessário, né? desnecessário. Então, assim, faça mesmo uma agenda, uma organização, uma rotina do seu dia a dia, né? E coloque lá tudo que você lembrar, cada vez que passar na tua cabeça, putz, eu tenho que fazer tal coisa, pá, 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 coloca, porque a gente tira isso daqui, a gente descarrega no papel e a gente alivia um pouco, a gente abre espaço na nossa cabeça para outras coisas. E aí a gente fica com o apoio do papel também, né? Você vai lá e vai ver, Sim. bom, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. E pode te ajudar a ver também a quantidade de coisas de certo necessárias que pode estar na tua cabeça, né? Porque pode ser que Uhum, você tá ali, por exemplo, sei lá, eu já quero adiantar isso que você poderia fazer daqui a um mês. E você já está uhum, querendo resolver, já está querendo uhum, adiantar. uhum. Então, também te ajuda a acalmar, a olhar também, olha, bacana, legal, bom, isso aqui então não vou fazer agora, vou fazer amanhã, vou fazer depois, vou fazer na semana que vem. Então, E é uma Débora, dica acho que boba, e isso que tu está mas é trazendo, isso. assim, ó, eu acho que a gente se conectar com o nosso aqui e agora, que é tão É, difícil, é. né? É o conectar com o aqui e agora, é conectar com o que a gente está fazendo, é se conectar né, com aquela. Se a gente está ali com o filho, tá Com com o seus filho. O valores, problema é que a gente tá aqui, com o pé aqui, outro no ir lá, futuro, é. e com choro no passado. Ai, mas eu não fiz. Ai, mas eu Isso, deixei de fazer. Ah, mas não sei o isso. quê. Só que ninguém constrói o presente, né? Uhum, Então, assim, eu acho que é fundamental a gente começar a construir o nosso presente. Porque é ele que sim. vai. Ele bem construído vai evitar o choro de amanhã, Uhum, ao olhar para o passado, e vai construir o futuro que tu quer. Então, né, tu vai é. conseguir aí, a partir de tu te olhar, a partir de tu te fazer a tua lista, né, de afazeres, tu consegue te colocar no futuro que tu deseja, né? Tu começa a Sim. criar a vida que tu quer ter. E eu acho que é fundamental isso, né? Sabe que até, não sei se a Day ainda tá aí, do Liga das Mulheres com Propósito, ela fala Hum, uma coisa que eu acho fundamental, né? Que é tu te tornar antifrágil, né? Eu tenho acompanhado, já acompanho ela há muito tempo, é. desde quando ela começou, e ela traz muito isso do antifrágil, porque a gente se coloca nessa posição de fragilidade, né? A gente se coloca nessa posição de que, ai meu Deus, não deu certo, ai, pois é, mas não, não, não. E a gente tem que sair disso, a gente tem que ser autorresponsável, a gente tem que De buscar vítima, as é. coisas que de fato a gente quer, né? Ah, não tá legal para mim a relação que eu tô tendo com meu marido, né, de divisão de tarefas, vamos fazer uma reunião de família, então. Os filhos não estão Uhum, ajudando? Senta todo mundo aqui, vamos combinar e vamos refazer um uhum. combinado. Reuniões de família são ótimas. Só que daí a gente, ai, pois é, mas é desgastante. Vai dar Já ouvi muito isso, trabalho. assim, dá trabalho. Ai, mas o meu marido não É. me escuta. E aí eu proponho para aquelas que o marido não ajuda, a louca falando, aquelas que o marido não ajuda, experimenta não fazer as suas tarefas durante um dia. Uhum. Experimenta, né? Simplesmente não faz. As pessoas vão começar a perceber a falta que faz alguém fazer, né? E que as Sim, coisas elas não estão ali, as coisas não acontecem por acontecer. Alguém tem que sim, estar o ali copo não fazendo, aparece né? limpo, né? No armário, a roupa não Exato. aparece Então, assim, lavada às no vezes, guarda-roupa. tu deixar de fazer algo pode também ser interessante para que as pessoas possam valorizar aquilo que é feito, né? Então, assim, uma dica, né? Eu fiz já e já. Ah, pois é, tu vê, né? Não fiz, não deu tempo. Porque senão se a gente assume o papel de que sempre dá, ninguém vai assumir aquela Então, responsabilidade, você porque está sempre sempre dá, disponível. né? E outra coisa, né, que eu queria trazer aqui é para a gente poder pensar na questão
que gosto e preferência, né? Por exemplo, fulano não gosta de lavar louça. Gente, isso não é amoral, né? Isso é amoral, isso não é certo ou errado, né? Eu não gosto de tal coisa. É gosto e preferência, né? A gente tem que cuidar muito para o julgamento em cima do outro, né? Tem muito julgamento, né? Que a gente acaba se perdendo um pouco nessa questão do julgar. Mas eu não gosto de tal coisa. Mas olha que feio, eu sou uma mulher e não gosto de lavar louça. Ou então Mas não tu sabe pode não cozinhar. gostar, ou não sabe cozinhar. É o marido Essa que é a cozinha, clássica. sabe? Gente, não sou eu, por exemplo, não sou eu que dou comida para minha filha, geralmente é meu marido, porque ela come melhor com ele. Tá tudo bem, né? É o jeito que a gente se organizou e eu acho que tá tudo bem. Mas a gente também tem que permitir que o outro faça, né? Por isso que eu Sim. trago a questão né, que é a moral. Não é uma questão de imoralidade eu não dar comida para minha filha. Não estou deixando de ser uma boa mãe por dar espaço para ele dar comida para ela, ou brincar, enfim, fazer o que tiver que fazer. Eu acho que a gente também tem que ter isso, que eu acho que às vezes a gente tem esse medo de perder o nosso espaço. Sim. Né? Sim. E que não, nosso espaço está aí, está garantido, né? Parece que quanto mais a gente faz, parece que é justamente para aquilo que eu tinha dito antes do pertencimento, né? Da gente se pertencer àquela família, da gente ser amado, da gente ser aceito. Então vamos rever se a gente realmente precisa ter tantos tem o quê para ser aceito na nossa casa, né? Faz aí o que você a ideia falou. da Débora. E o que você falou, né? A questão aí entre ser mãe, ser uma boa mãe, uma boa esposa, enfim, e tudo, tá na relação, né? Não tá na quantidade de afazeres que você tá fazendo ou não, né? Talvez É na aí de qualidade, novo, né? tenha um equívoco, né? Aí eu posso ter uma crença dentro de mim que é a quantidade de coisas que eu faço, de afazeres dentro de casa, que eu tô sendo uma boa pessoa, uma boa mãe. Mas será? Né? Será? Eu acho que aí todo mundo fala, né? Quando faz minha mãe a melhor comida da minha mãe. Mas é por quê? É porque o afeto, é porque o carinho, é porque, né? Às vezes a mãe nem cozinha tanto maravilhosamente bem desse jeito, mas não é isso, né? É porque você foi cuidado e aí tá nessa relação. Então acho que eu deixo esse recado aqui, né? Final, justamente desse jeito, de tudo isso que a gente falou. Olha para você, né? Faz essa lista. Veja o que de fato isso está te incomodando, o que você acredita, o que não acredita, o que faz sentido, o que não faz sentido. Questiona isso primeiro com você e aí depois você começa a ver, né, as mudanças. É difícil? Sim, é difícil. Vai ser fácil? Não. Vai demorar? Vai. Mas ok, mas pelo menos você está buscando fazer algo diferente do que você passar a E vida contem com a inteira gente, reclamando, né? né? Isso, Contem com exatamente. a Você gente, já manda deu o teu direct, recado aí, né, né? do curso, eu tô falando aqui do workshop. Então, gente, tem muita coisa, né? Tem muita E coisa até pra gente mais do que fazer. isso, né, Débora? Meu direct está aberto, né? Geralmente recebo Sim, várias dúvidas, sim, o meu perguntas. também. Manda, pergunta, porque assim, é importante a gente bater papo, sabe? Porque às vezes uma coisinha que a gente diz aqui já ajuda a Já. girar a chave A aí dar um de clique, uma vida melhor, né? Pra gente encerrar, sim, então. Um sim. prazer, gente, estar com vocês aqui nessa live maravilhosa. Obrigada, Débora, por Obrigada a tanto você. compartilhamento assim de conteúdos fantásticos, porque a gente sabe, né, que andorinha só não faz verão, a gente precisa estar junto, né, Exato. principalmente nessa campanha do Janeiro Branco. Obrigada mesmo. Imagina. Obrigada a você. É sempre um prazer enorme estar aqui, bater papo. E é bem isso que você falou. Eu também adoro essa troca. E é um prazer enorme ouvir, escutar, enfim, falar. Falo a mesma coisa que você. Adoro, adoro, adoro estar trocando. Se vocês quiserem me mandar direct, falar, eu estou super disponível, né? Assim como você. Então, enfim, né? Vamos trocar, porque eu acho que juntas, né? Aquela frase é isso mesmo. Juntas somos mais fortes, né? E uma andorinha realmente não vai E a fazer gente verão. se cuida, né? A gente tem que se É, cuidar, é. né? E é uma briga Então, nossa, gente, de todas nós. exato. Meu beijo grande, tá? Semana que vem tem mais live, vou contar, acho que na terça-feira tem uma live, porque o meu comprometimento com vocês era que eu ia fazer pelo menos uma live por semana. Estou lá
cumprindo a minha Firme. meta, né? Já estamos na segunda semana, então assim, a Fábio disse aqui, ó, sem checklist antes de dormir hoje. Isso aí, vamos se desprender do checklist, né? Vamos deixar a vida Isso. acontecer, Deixa a vamos louca deixar na mais pia, gente. flexi... Vai assistir TV. É, vamos Ai, deixar deixa nossa eu vida fazer mais um último flexível. convite. Isso que eu fazer um Claro. último convite que eu esqueci. Amanhã cedo, às 11 da manhã, eu vou estar numa live com a Pais que Ajudam Pais, do IG, da Flávia. Uhum, E a gente vai estar falando de empoderamento feminino. Então, também tem tudo a tá. ver com esse assunto. Quem quiser, amanhã estou aí de novo. Então, gente, assim, ó, qualquer coisa, sigam nossos Instagrams. A live vai ficar aqui, tá gravada por 24 Legal. horas, quem não conseguiu assistir Uhum. tudo, tá bom? Você que está assistindo depois, não esquece de me mandar teu feedback e as sugestões de Sim. temas aí para as próximas lives do Falando em Família, tá bom? Um beijo grande, Tá ótima bom. noite. Beijo. Como diz a Beijo Flávia, para vocês. sem checklist, né? Vamos viver aí a liberdade que a gente pode viver, tá bom? Vamos. Tchau e boa Um noite. beijo.